Então, o que a gente tem que pegar disso em relação ao nosso temperamento, em relação à procrastinação, é não subestimar a procrastinação. Não achar que é normal, eu sou procrastinador. Todos nós somos, em maior ou menor grau, todos nós somos procrastinadores. Mas a gente tem que entender o quanto que isso interfere na qualidade da nossa vida e principalmente na realização dos nossos projetos. A pergunta do café de hoje é como cada temperamento procrastina. Por que eu trouxe esse tema? Essa semana eu comecei a falar no meu Instagram pessoal, a respeito de procrastinação associando aos 4 temperamentos. Por quê? A gente está no início ainda, aquela energia de início de ano, e procrastinação todo mundo tem. Em maior ou menor grau, a gente vai ter fases na nossa vida, independente do temperamento. Todos os temperamentos são passíveis de terem momentos de procrastinação. Só que cada um vai reagir de uma maneira diferente. Vai ter uma motivação que vai levar a procrastinar de maneira diferente. Mas por que eu trouxe esse tema? Tem um livro, até eu falei lá no post do Instagram, de Napoleon Hill, que é assim, referência em programação neurolinguística, que é um livro que ele levou mais de 2 décadas fazendo, que ele fez um compilado de características de pessoas de sucesso, em mais de 2 décadas, acompanhando aquelas pessoas que foram muito bem-sucedidas. E assim como ele fez características de sucesso que essas pessoas tinham em comum, também ele fez de fracasso. Aquelas pessoas que não conseguiam, nesse período de 20 anos, que não conseguiam alcançar seus objetivos, que não conseguiam ser bem-sucedidas, o que elas tinham em comum? E era a procrastinação. Então, assim, nós banalizarmos, acharmos, é normal. Inclusive, eu já vi gente dizendo, eu sou uma procrastinadora assumida e com muito orgulho. A gente tem que ter cuidado com isso, porque essa é uma condição que, se nós não cuidamos, nós ficamos para trás em relação aos nossos objetivos, não é em relação aos outros. Não é em relação a uma competição, mas em relação ao que nós queremos. E isso é o que diferencia aquelas pessoas que conseguem alcançar os seus objetivos, qualquer objetivo que seja específico, e aquelas que não conseguem, que o tempo todo estão patinando, o tempo todo estão andando em círculos em relação ao seu objetivo, de não alcançar. E como é que cada temperamento reage, como é que cada temperamento percebe e tende a procrastinar? Por que é interessante nós estarmos presentes para isso? Porque quando a gente sabe qual a nossa tendência, lembra, eu sempre falo aqui, que a gente tem que se lembrar que o temperamento ele não determina. Isso não quer dizer que eu tenho uma maldição em relação ao meu temperamento, que eu sempre vou agir assim. Pode ser que varie, mas a nossa tendência, baseado no nosso temperamento, dependendo dele, vai apontar para um lado diferente que seria para o outro. Quem tem o temperamento colérico, por exemplo, tem uma tendência a procrastinar. Por quê? Porque tem inconscientemente, emocionalmente, uma sensação, um sentimento de autoconfiança. Essa autoconfiança mais para autossuficiência é meio como que se dissesse: não, eu dou conta do recado. Eu falo isso com propriedade porque um dos meus temperamentos é o colérico. A gente tende a deixar, muitas vezes, coisas importantes para o último prazo, porque é como se viesse uma energia sobrenatural e a gente dá conta do recado e faz. Só que junto disso vem um desgaste muito grande, vem um cansaço muito grande e talvez a gente não consiga fazer tão bem quanto poderíamos fazer se a gente tivesse feito com mais planejamento, com mais calma. Mas é uma tendência colérica deixar para a última hora. Quem tem um temperamento predominantemente sanguíneo, e isso eu também posso falar, porque é o meu segundo temperamento sanguíneo, a gente tem dificuldade com a distração. Essa é a nossa maior tendência. Então, junto as duas coisas, não, eu dou conta do recado, quem é colérico. E junto com o sanguíneo, tem outras coisas para ver, porque o sanguíneo, ele se enche de atividades, se enche de distrações, porque ele perde o interesse muito rápido e ele vai perdendo o foco. A partir do momento que aquilo deixa de ser divertido, ele tende a ir para uma outra atividade. Só que grandes objetivos, grandes projetos, eles exigem
na maioria das vezes, um tempo focado necessário para que a coisa aconteça. Então, é importante estar atento para isso. Então, se eu tenho um temperamento predominantemente sanguíneo, tenho um objetivo específico, mas eu vivo me perdendo, vivo procrastinando, por exemplo, nas redes sociais, olhando postagens que às vezes não tem nada a ver com aquele meu objetivo, isso é uma forma de autossabotagem de quem tem um temperamento sanguíneo, então tem que ficar atento para isso. Quem já tem um temperamento melancólico, a sua tendência é ao perfeccionismo, à autocrítica. Esse perfeccionismo, ele vem junto da autocrítica. Então, a pessoa ela nunca se sente satisfeita com aquilo que ela está fazendo. Então, se ela tem um objetivo, contextualizando num objetivo específico, ela sempre vai achar que precisa de mais alguma coisa, que não está bom o suficiente, que ela pode melhorar. E nisso, logicamente, que ela vai perdendo força, vai perdendo energia, vai perdendo motivação, porque à medida que a gente vai focando no que não está bom, na crítica, a tendência é a gente se sentir mais desestimulado. Então, o melancólico ele tem que cuidar em relação a isso. Depois, no final, eu vou falar de cada um o que pode ser feito. Quem tem um temperamento fleumático é a passividade. Então, eu sempre costumo falar que é muito bom se relacionar com pessoas fleumáticas, porque elas tendem a ser extremamente tranquilas, elas não oscilam emocionalmente tanto, então elas mantêm mais o controle emocional. Isso numa convivência é muito positivo. Só que para ela, enquanto fleumática, o que é ruim? É que muitas vezes ela tem um objetivo, mas esse excesso de calma, de tranquilidade, leva para a passividade. Então, aquela energia que ela precisa para implementar um objetivo, uma meta, ela não tem muitas vezes. Inclusive, eu falei lá nos stories do Instagram, do meu Instagram, conversei com vocês a respeito disso, que tem players do mercado, tem pessoas do marketing digital que têm predominantemente o temperamento fleumático e estão muito bem, são muito bem sucedidas nesse mercado. Então, o fato da pessoa ter o temperamento fleumático ou qualquer outro que seja que eu falei aqui, não é desculpa para a gente deixar de fazer. Sempre a gente tem que entender que é o que nós fazemos com o que acontece com a gente. Então, se eu tenho uma tendência a procrastinar, quer seja pelo fato de me achar muito boa, que no final eu dou conta, ou achar que no final tudo dá certo, como o sanguíneo, né? O arquétipo do inocente. No final tudo dá certo, então eu vou deixar para o final mesmo, porque eu sei que vai dar certo. Independente da motivação que me faz procrastinar, é importante eu entender até que ponto isso está me prejudicando, isso está me desmotivando em relação a alcançar os meus objetivos. Então, por exemplo, pensa num objetivo que você tenha, que todo ano você patina em cima daquele objetivo. Qual o motivo? É interessante você pensar em termos pontuais em relação a esse objetivo. Você já poderia ter alcançado? Então veja, qual o temperamento que você se identifica? Então procura olhar de uma maneira mais assertiva em relação a isso. Então, por exemplo, quem é melancólico, se você sabe que você tem uma tendência ao perfeccionismo, a encher de defeitos, de críticas, um projeto seu, procure se trabalhar nesse sentido de não, eu vou fazer e não vou esperar a coisa estar perfeita para fazer. Vou fazer porque eu sei que ela vai se aperfeiçoar no caminho. Se você é sanguíneo, se identifica com esse temperamento, desliga enquanto você está fazendo aquilo, reserva 1 hora do seu dia para fazer sem distração nenhuma. Diminui o seu tempo nas redes sociais. Vá assertivamente atrás de um conteúdo. Não fique distraído, às vezes olhando coisas que não te enriquecem, que não faz com que você se torne uma pessoa melhor, que não se desenvolva, que não te desenvolva. O fleumático, tenha o seu objetivo e faça um esforço. As coisas que a gente consegue, elas não são, às vezes a gente pensa, é fácil, né? Para uns é tão fácil, para outros é tão difícil. Não, o que faz a diferença, foi o que eu falei no início em relação à procrastinação, é nós não deixarmos para depois. Voltando no início, que Napoleão identificou, Napoleão Hill, que pessoas bem-sucedidas, elas eram muito rápidas para decidir e pessoas que fracassaram em relação aos seus objetivos, elas demoravam muito para tomar uma decisão. Então, o que a gente tem que pegar disso em relação ao nosso temperamento, em relação à procrastinação, é não subestimar a procrastinação. Não achar que é normal, eu sou procrastinador. Todos nós somos, em maior ou menor grau,
Todos nós somos procrastinadores, mas a gente tem que entender o quanto que isso interfere na qualidade da nossa vida e principalmente na realização dos nossos projetos. E você fala para mim qual a procrastinação que você mais se identifica. Identifica ela e traça um plano de ação para não procrastinar mais e agir em direção ao seu objetivo. Nos vemos no próximo café.